E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui mais uma vez, viu? Nossa aula de número 6. E hoje, até que enfim, uma coisa boa. Chegamos no Brasil, ó. Chegamos no Brasil, quentismo brasileiro. Ou seja, professor, primeiro passo da nossa literatura, nós vamos começar a estudar agora, meu amigo, ó. Nós já estudamos, né, a classificação do texto literário, todos os períodos, né, antes do quinhentismo que aconteceram lá em Portugal, né, o trovadorismo, humanismo, classicismo, e hoje, aula número 6, se prepare aí, ó, se prepare, respira fundo. Nós vamos estar iniciando o quinhentismo aqui no Brasil. O quinhentismo, as nossas primeiras manifestações literárias, ok? Vem aqui comigo, ó. Eu vou estar compartilhando o nosso material agora. Lembrando que esse material você vai ter acesso, vai estar com você para que você possa revisar e gabaritar a prova do Enem e me convidar para o seu churrasco de aprovação. É isso mesmo, viu? Não esqueça, assim que for aprovado, vai entrar em contato com o professor Patrick e chamar para o seu churrasco de aprovação. Ó, material aí na tela, material aí já está compartilhado. Olha o material aí, show de bola. Material aí, apresentação aqui do começo, quinhentismo no Brasil. Vamos que vamos, professor, com a melhor disciplina, literatura, é isso, ó. Literatura, a melhor disciplina. Vem aqui comigo, galera massa do cursinho José Bispo, ó. Vem aqui, se aproxima. Patrick, primeiro passo da nossa literatura. A nossa literatura nasceu onde, professor? Aqui no Brasil, 1º de maio de 1500, professor. Ó, o quinhentismo, esse período tão importante, nós vamos estar iniciando ele agora. Vem aqui comigo. Professor, primeiro de tudo, eu quero saber quando começou o quinhentismo. Galera, começou em 1500, por isso tem esse nome, ó. Pode anotar no seu material de estudo aí. De 1500 a 1601, nós vamos considerar o quinhentismo aqui, essas manifestações. O que aconteceu no Brasil, ó, durante 1500 a 1601, nós vamos classificar como quinhentismo. Vem aqui comigo, ó. Essa imagem aí eu coloquei no nosso slide, nosso material, para que você possa observar a primeira missa, ó, a primeira missa ocorrida aqui no Brasil. Olha só, o padre aí, né, exaltando essa cruz, né, feita de madeira, os índios, professores portugueses. Olha só esse contato. Dá para você ver como a bagaceira aqui foi grande, ó. Olha só, índios tendo contato com os portugueses, com os padres, e é nessa, ó, atmosfera, é nesse cenário que vai estar, ó, iniciando a nossa literatura brasileira. Vem aqui comigo, se aproxima, ó. Que período interessante. Introdução. A história da literatura brasileira está diretamente relacionada com o início do Brasil como país, ou seja, com o momento de nossa descoberta, quando por aqui chegaram os primeiros portugueses empreendedores de grandes viagens comerciais, as grandes navegações. Vê se você entendeu, ó. Patrick, como é que começou o quinhentismo? Eu expliquei para você na aula número 5, lá do classicismo, que Portugal, ó, começou a mandar embarcações, começou a explorar as viagens com o propósito de alcançar novos comércios, né, novos lugares, à procura de ouro, à procura de qualquer que fosse, qualquer materiais aí, né, para enriquecer a sua economia. E uma dessas viagens, né, a embarcação aí de Pero Vaz de Caminha, que eu vou já falar sobre ele, acabou chegando nesse país que é maravilhoso, que é o Brasil. Foi nesse contexto aqui, professor, ó, das grandes viagens comerciais, que o quinhentismo ele vai ser apresentado. Vem aqui comigo, contexto histórico, não esqueça, todo o período da literatura, você precisa estudar, meu amigo, minha amiga, o contexto histórico, as características e os principais autores. Patrick, contexto histórico aqui, qual é a situação, esse cenário aqui do quinhentismo? Com a chegada do século XVI, período das grandes navegações, Portugal, por meio de uma política que visava novos mercados consumidores, bem como a busca por metais preciosos, encontrou no Brasil um excelente território para realizar essas necessidades. Galera, foi a partir daqui, ó, que começou a exploração. Portugal pegou tudo, meu amigo, tudo, ó, que nós tínhamos de valor, ouro, pau-brasil levou tudo para Portugal. E a nossa rivalidade é com a Argentina, né? Eu não entendo por quê. Nossa rivalidade deveria ser com Portugal. Galera, o que é que a gente tinha aqui de riqueza, de aspectos tão preciosos que Portugal levou?
Mas acontece. Portugal, nós vamos dar seu troco, viu? E como eu falei, ó, a literatura brasileira vai ser dividida tanto na era colonial como na era nacional. Era colonial, que nós vamos estar estudando a partir de agora. O quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Aula de hoje, quinhentismo, ok? E a era nacional, que nós vamos estudar no decorrer do ano aí, né? O romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. O contexto histórico, colegas, associa esse, ó, o período das grandes navegações. Portugal, por meio de uma política, né, visando metais preciosos, acabou descobrindo, ó, o Brasil aqui. Vem aqui comigo. A literatura do quinhentismo, ela vai ser dividida, ela vai ser classificada, ó, em duas concepções, duas vertentes. A literatura de informação, associa isso, ó, literatura de informação e a literatura de formação, ó. Uma vai informar o rei de Portugal, outra vai formar os selvagens, os índios, conforme eu coloquei nesse slide aqui, ó, para que você tenha ciência, para que você possa ter ciência do que vai acontecer, como é classificada a literatura aqui, ó. Dentre as produções literárias desse período, destacam-se duas vertentes de textos descritivos e enaltecedores das belezas naturais no Brasil. A literatura de informação, que ocorreu, né, no momento inicial aí, ocorreu de primeiro modo, de 1500 a 1551, e a literatura de formação, a literatura de catequese, que aconteceu de segundo momento, de 1551 a 1601, pois 1601 já vai estar iniciando o barroco, que eu vou estar apresentando mais adiante. Literatura de informação, professor. Documentos e relatórios administrativos. O objetivo aqui, informar o rei de Portugal o que está acontecendo aqui no Brasil. Literatura de formação, a literatura de catequese, ó, formar a população, os selvagens, ó. Textos de tendência moralizante, religiosa, elaborados pelos jesuítas. Formar as pessoas de acordo com a cultura portuguesa, a cultura trazida de Portugal. E isso funcionou, não funcionou? Funcionou, que até hoje nós falamos a língua portuguesa, ou seja, Patrick, a cultura nossa é derivada de Portugal. E foi implantada através dessa literatura aqui, da literatura de formação. Vem aqui comigo, ó, aproxima, meu amigo. É sua aprovação que está em jogo. Mais adiante, eu vou estar apresentando as funções, né, da literatura de informação. Mas antes, você precisa observar o seguinte: essa literatura do quinhentismo aqui, já que é uma literatura apresentada para o rei de Portugal, ou seja, a autoridade máxima, a linguagem desse período é marcada pela manutenção da norma padrão e da linguagem formal ao longo dos textos, ou seja, tanto no aspecto da formação como no aspecto da informação. Associa isso, ó. A linguagem aqui, professor, uma linguagem marcada pela manutenção da norma padrão e da linguagem formal, beleza? Vem aqui comigo, ó. Apresenta a seguinte concepção para a sua mente. Apresenta a seguinte concepção para a sua mente. Literatura de informação associa o seguinte: informar. Objetivo aqui, Patrick, informar o rei de Portugal o que está acontecendo no Brasil. Essa literatura de informação, a literatura informativa, aconteceu de primeiro momento, ó, empreendida na primeira metade do século XVI, de 1501 a 1551, período de firmação dos portugueses no Brasil, além de documentar uma época descrevendo a formação do espaço geográfico e cultural do país, serviu como sugestão para temas de outras correntes estéticas futuras. Professor, como é que vai ser os textos aqui da literatura de informação? Cartas, relatos, professor, ou seja, de certa forma, diários. A literatura de informação, ela é também conhecida como a literatura dos navegantes, a literatura dos viajantes. E um camarada que vai se destacar nessa literatura de informação, galera, amigos do cursinho José Bispo, é esse camarada aí, ó, esse barbudo, Pero Vaz de Caminha. Ó, esse camarada aí, né, tem até a piadinha, ele que não corre apenas caminha. Professor, para com essas piadas. Pero Vaz de Caminha aqui, ele foi o responsável por escrever o primeiro documento a respeito do Brasil. Ou seja, professor, a nossa certidão de nascimento na literatura, ó, quem foi o responsável por escrever, por apresentar cada fato informando o rei de Portugal? Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, o mais importante nome da literatura informativa do século XVI, nasceu em Porto, distrito de Portugal, por volta de 1437, em uma família burguesa. A carta El Rei, a carta do achamento,
que é a nossa certidão de nascimento, o primeiro documento a respeito do Brasil, foi elaborado, feito por Pero Vaz de Caminha. A Carta El Rei, professor, que é o nosso marco, ó, 1º de maio de 1500, foi, né, de certa forma, feita essa carta maravilhosa. Essa carta aí, ó, que vai estar abrindo, puxando a cortina para a implantação da nossa literatura, professor. Se você lê um texto hoje, uma crônica, uma redação, associe o seguinte: nesse ambiente aqui, nesse espaço chamado Brasil, o primeiro documento, o primeiro texto a evidenciar esse aspecto foi a Carta El Rei. A Carta de Pero Vaz de Caminha, repetindo aqui, a nossa certidão de nascimento. Por mais de 3 séculos, a carta permaneceu nos arquivos portugueses e só foi publicada em 1817 pelo historiador Manuel Aires de Casal, na obra Corografia Brasílica. Lembrando que Pero Vaz de Caminha faleceu em 1500 na Índia, quando a feitoria foi massacrada pelos mouros. Professor, tem um aspecto da carta aqui? Tem que sim, ó. Olha só o fragmento da carta. Lembrando que os textos aqui da literatura de informação, essa literatura que aconteceu de primeiro modo, vão ser textos com caráter descritivos, descrevendo, professor, o Brasil, principalmente a fauna e a flora. Ou seja, Pero Vaz de Caminha tem que descrever o Brasil aqui, demonstrar o que essa terra tem de oferecer para receber o parecer do rei de Portugal, se vão ou não explorar essa terra, e explorar e muito, né? Nós sabemos disso. De ponta a ponta, é toda praia prama, muita chã, muito formosa, pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem nos vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Assim frios e temperados como os de Douro, né, outra região de Portugal, e Minho, porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. Professor, o que aconteceu aqui, ó? Coloquei até outro conceito aqui, traduzindo isso. A Carta de Pero Vaz de Caminha é vista como a certidão de batismo do Brasil. Nossa certidão de nascimento, a Carta El Rei, a Carta do Achamento, a Carta do Descobrimento, é assim que ela é chamada. Pero Vaz de Caminha deixou a marca do mercantilismo e a atitude missionária católica como justificativa para a exploração econômica. Olha só, galera, o marco aqui, o primeiro documento, o principal documento da literatura de informação é a Carta El Rei, produzida por Pero Vaz de Caminha. Dentre a Carta El Rei de Pero Vaz de Caminha, tem outros escritores, outras fontes, né, que registram a literatura de informação, como o Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gandavo. Tem também História do Brasil aí, do Frei Vicente do Salvador, Diálogo das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão. Outros textos aqui que pertencem à literatura de informação, né? De certa forma, vão informar o rei de Portugal o que está acontecendo aqui. Porém, a mais importante é a de Pero Vaz de Caminha, porque ele foi nomeado, ó, ele foi nomeado como escrivão oficial daquela navegação. Ou seja, professor, por isso, tantos textos apresentados ali, ó, o rei vai selecionar sempre, né, como prioridades, as cartas feitas por Pero Vaz de Caminha, né? Pois ele quem tem essa missão de detalhar o que está acontecendo nessa terra recém-descoberta. Vem aqui comigo. Mais adiante. No segundo momento, como eu falei, vai estar acontecendo a literatura de formação, ó. Associa o seguinte, a literatura de informação aconteceu de 1500 a 1551. Agora, a literatura de formação, a literatura de catequese, que tem o objetivo de formar, vai estar acontecendo de 1551 a 1601. A chegada dos jesuítas ao Brasil, empreendida na segunda metade do século XVI, por meio da Companhia de Jesus, tinha em si um projeto ideológico advindo da coroa portuguesa, o de submeter os índios à cultura cristã vigente em Portugal. Patrick, essa literatura de formação aqui, qual é o objetivo dela? Formar as pessoas de acordo com a cultura estabelecida por Portugal, de acordo com a cultura portuguesa. Dentre os principais representantes da literatura de formação, destaca 2 nomes, 2 padres. Patrick, padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi? Não. Os padres aqui é o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Eles, ó, que vão apresentar o teatro, a poesia, eles que vão, de certa forma, doutrinar
e selvagens dos índios em torno da cultura portuguesa. É doutrinar, doutrinação mesmo. Ou você aceita a cultura portuguesa, ou então você não vai ter alternativa, você não vai ter salvação. Você precisa ingressar na igreja, você precisa, né, expandir a sua fé. Esses são os principais propósitos aqui da literatura de formação. Mais adiante eu vou estar detalhando aí para você uma parte da biografia do padre Manuel da Nóbrega e do padre Anchieta. Ambos, né, participaram aí da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus que tinha um objetivo que é a difusão da Igreja Católica, né, da fé cristã. Associa isso, ó. Vê se você entendeu. O quinhentismo, esse primeiro momento, vai estar evidenciando duas literaturas aqui. A literatura de informação e a literatura de formação. Associa isso, porque é isso que o Enem costuma cobrar para você. Vem aqui comigo. Padre Manuel da Nóbrega. Ó, Padre Manuel da Nóbrega foi, segundo a história do Brasil, o fundador da vila de São Paulo, de Piratininga, a qual deu origem à cidade de São Paulo. Autor de textos de considerável valor documental, produziu cartas que tratam de vários episódios históricos ocorridos no Brasil e em outras partes do mundo. Ó, galera, outro detalhe. O Enem costuma apresentar algumas pegadinhas. Se o Enem perguntar para você o seguinte, no quinhentismo nós vamos ter textos literários? Não. Por quê, professor? O que é texto literário? Os textos literários são aqueles que trabalham, né, a ficção, o aspecto imaginário. Os textos aqui do quinhentismo, professor, eles não têm valor literário. Eles têm o quê? Valor histórico. Repetindo aqui, ó. Os textos do quinhentismo, eles não têm valor literário. Eles têm o quê? Valores históricos, ok? Patrick, outro detalhe aqui. O quinhentismo é o nosso primeiro período da literatura brasileira? Não. Galera, a gente não pode considerar o quinhentismo como uma literatura especificamente brasileira. Por quê, Patrick? Porque, ó, todos os representantes aqui são estrangeiros. Não tem nenhum brasileiro nascido nessa terra. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu até no finalzinho vou estar salientando o seguinte. O quinhentismo brasileiro foi um período que aconteceu aqui, ó, no Brasil. Ou seja, eu vou classificar essa literatura como uma literatura no Brasil, NO no Brasil, e não uma literatura do Brasil. Eu não posso classificar o quinhentismo como uma literatura do Brasil. Eu vou classificar uma literatura que aconteceu no Brasil, mas não do Brasil, entendeu? Aconteceu aqui, porém essa literatura não foi feita por brasileiros, ok? Mais adiante, ó. Padre Anchieta. Ele, galera, que foi, de certa forma, o principal representante da literatura de formação. Patrick, por quê? O padre Anchieta, ele é um padre muito inteligente. Era, né? Já faleceu. Enquanto representante na literatura jesuítica de catequese, José Anchieta se destacou com seus poemas, autos, sermões, cartas e hinos. Com seu objetivo principal era, por meio de sua produção literária, catequizar os nativos brasileiros. Galera, o padre José Anchieta, o objetivo dele é o quê, Patrick? Catequizar, doutrinar. O índio, né, na maioria dos índios aqui, eles vão estar dominando a língua tupi-guarani. O que é que o padre José Anchieta vai fazer? Ele vai fazer algumas gramáticas, alguns manuais. E ele vai implantar esses manuais, essas gramáticas para os índios. E vai falar o seguinte, ó, sua língua é belíssima, tupi-guarani. Porém, né, para facilitar o nosso diálogo, facilitar o nosso comércio, se eu fosse você, eu aprenderia a língua portuguesa, né, para facilitar a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso progresso, o nosso diálogo. Você vai ganhar muito ouro, ó. Você vai ganhar muito ouro, índio. Vem aqui comigo, eu sou a sua salvação, sou seu amigo. Você precisa agora, ó, excluir a sua cultura, viu? Você precisa agora ingressar na Igreja Católica através, ó, das poesias, através dos teatros, professor. Os poemas aqui, ó, o padre Anchieta, ele escrevia na areia. Naquele tempo não tinha o datashow, não tinha o notebook. Ele utilizava ali, professor, o mar, as aves, para doutrinar, ensinar toda a cultura apresentada lá em Portugal, professor. Padre José Anchieta aqui, um dos principais, né, o principal representante da literatura de formação, ele vai estar sempre buscando, ó, sempre mais pessoas com a cultura portuguesa. Ou seja, professor, o que é isso? Ele vai estar chegando aqui no Brasil, né, com essa missão, participa da
Companhia de Jesus. Galera, os índios, cara muito bom de oratória. Olha, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui apresentando para você agora novos hábitos. Parou de pintar o rosto aí, parou de utilizar peninha na cabeça. Você agora, meu amigo, minha amiga, vai ter que dançar conforme a minha música. Você agora precisa entender que a cultura portuguesa é muito importante para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. Professor, por que o senhor está detalhando tanto isso? Porque mais adiante vão estar criticando isso. No modernismo brasileiro, vão criticar isso. Sabe por quê? Lá no modernismo brasileiro, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que nós vamos estar estudando, os escritores vão estar criticando que a língua brasileira deveria ser o tupi-guarani, porque é a língua que representa o índio, o ser verdadeiramente brasileiro, e não a língua portuguesa trazida derivada de Portugal. Ah, professor, mas isso causaria uma bagunça. Causaria, mas era o certo a fazer. Ou seja, professor, o padre Manuel da Nobre, que eu apresentei mais adiante, o padre Anchieta, eles, né, foram os responsáveis por implantar, ou seja, Patrick, através das gramáticas, através dos poemas, através do teatro, a cultura portuguesa trazida de Portugal. Ou seja, ensinaram os índios a rezar, a pagar o dízimo, tudo isso, ó, foi feito aqui, foi plantado aqui, no quinhentismo, na literatura de formação, a literatura de catequese, beleza? Outras manifestações aqui no quinhentismo também, a partir de 1550, outras manifestações artísticas se deram de modo ainda incipiente no Brasil colonial. Dessas produções destacam-se a pintura e o teatro, movimentos artísticos geralmente arrenados a temas religiosos. Professor, a pintura e o teatro também aqui vão ser recursos, né, utilizados justamente para difundir, né, a cultura portuguesa, ou seja, para ensinar, para que o índio fique mais encantado, né, com as coisas trazidas de Portugal, para que ele possa aceitar isso, beleza? Lembrando aqui, ó, resumo, jogo rápido da aula de hoje. Lembrando que nas próximas aulas eu vou estar trabalhando questões com vocês sobre o que nós já estudamos, né? Vou estar enviando aí com antecedência uma lista de questões para que vocês possam responder e na próxima aula eu comentar essas questões, beleza? Por isso é sempre importante você se preparar para o Enem nesse aspecto, teoria e questões. Resumo aqui da aula de hoje, a aula número 6, a aula do quinhentismo. Professor, foi que nós estudamos na aula de hoje. As primeiras manifestações literárias quentistas costumam ser consideradas literatura no Brasil, como eu falei, e não literatura do Brasil, visto que tanto as produções dos navegantes quanto as dos jesuítas foram feitas por estrangeiros e não por brasileiros, ok? Repetindo aqui, ó, a literatura do quentismo, meu amigo, minha amiga, galera massa aqui do cursinho José Bispo, é uma literatura que aconteceu no Brasil e não a literatura do Brasil, de boa? As obras produzidas durante o período podem ser divididas, classificadas em duas vertentes. Literatura de informação, aquela que vai informar o rei de Portugal, descrevendo a paisagem aí, relatando o cotidiano e fatos históricos, e a literatura de formação, a literatura de catequese, né, que tem o intuito, professor, ensinar, catequizar, doutrinar a literatura que foi apresentada pelos padres. E o nosso marco do quinhentismo aqui, a carta El Rei, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do achamento, a nossa certidão do nascimento, que relata ao rei de Portugal a chegada ao Brasil, pode ser considerado o primeiro texto literário produzido em solo nacional. É isso, amigos, amigas aí, ó, não esqueçam de, né, assinar a frequência aí pelo link, curtir, comentar. Qualquer dúvida, meu amigo, minha amiga, é só entrar em contato comigo, beleza? Ó, beijo grande, interromper aqui o compartilhamento e até a nossa próxima aula, que eu vou estar, né, novamente falando mais sobre a literatura, a melhor disciplina. Então é isso, ó, estudem, forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!